consagrando o coração da Virgem Maria, todo esse momento que nós iremos vivenciar, para que ela possa passar à frente de todo o ensinamento que o próprio Senhor possa inspirar nesse momento, e cada um de nós, a nossa inteligência, que a Virgem Maria passe à frente e rogue por nós, por nossas limitações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como de costume, vamos fazer a oração de São Tomás de Aquino, mas contando também com a sua intercessão também para esse momento. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Falar
sentando. Dando uma recapitulada em tudo aquilo que nós já estudamos, em cada dia, cada formação. Bom, para quem está com o resumo da vida católica em mãos, relembrando que o Celito começou com a formação, desde quando, com os estudos da resumo da vida católica, né? Falando sobre o plano da vida, para a vida, né? O que é um ser cristão. Então ele deu toda a introdução, explicou muito bem explicado, graças a Deus. Daí o Paulo Júnior vai explicar sobre as devoções em seguida. E depois eu vim falar sobre a oração e os tipos de orações, que foi o Robson que utilizou. O Celito falou sobre o combate da oração semana passada e ficou dele passar para concluir a formação, né? Que não passou para ninguém ainda, né? Como combater? Olha só, eu não vi. Ele falou que era aquele tipo. Bom, eu não cheguei a ver porque ultimamente eu não estou conseguindo acompanhar nenhum grupo mais no WhatsApp, né? Mas glória a Deus. Dando continuidade na formação, hoje não vou falar sobre os dias de penitência. Mas assim, o interessante é que o resumo da vida católica vai frisar muito sobre os dias, mas eu quero dar uma introdução para falar um pouco o que é penitência também, que é algo que a gente assim, confunde muito, com penitência, jejum, abstinência, vira uma mortificação, acho que tudo é uma coisa só e não é uma coisa, é uma bagunça, né? Mas eu vou dar uma esclarecida, eu vou dar uma floreada na nossa mente, conforme tudo aquilo que Deus preparou para hoje, né? No resumo da vida católica, fala o seguinte: são os dias mais apropriados para o exercício espirituais, as liturgias penitenciais, as peregrinações como sinal de penitência, as privações voluntárias como o jejum, a esmola e a comunicação cristã de bens, que são a obras de caridade e missionária. Daqui, nesse próximo parágrafo aqui, já é catecismo já. Eu vou pegar um catecismo para ler. Quem trouxe o catecismo aí? Eu nem vou ler num resumo aqui, porque é o catecismo. No parágrafo 1434, que fala sobre as múltiplas formas da penitência na vida cristã. Acharam? Olha que fantástico que o catecismo fala. Assim, aqui ele já mata a pau no primeiro parágrafo, sabe o que é penitência, né? A penitência interior do homem, do cristão, pode ser expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas. Olha o que é composta a penitência: o jejum, a oração e a esmola, que exprime a conversão com relação a si mesmo. Olha que interessante, eu vou dar uma pausinha no meio do parágrafo. É o seguinte: as Escrituras e os padres insistem em 3 formas de penitência, que é o jejum, a oração e a esmola, que exprime a conversão. Então assim, a penitência está interligada à conversão. É bom a gente entender isso, que a prática do jejum é a relação consigo mesmo. É o ponto assim, é a expressão da conversão a si mesmo. A oração é com Deus, a tua conversão para com Deus, e a esmola para com o próximo. Então, é assim que exprime a penitência. Pelo jejum, a oração e a esmola, que a igreja prega nesse tempo quaresmal, né? Essas 3 áreas da conversão, que é contra a si mesmo, né? A Deus e aos outros, os irmãos, né? Olha que fantástico que o catecismo conclui aqui nessa parte, Ao lado da purificação, olha que fantástico. O catecismo ele compara ao lado a penitência, assim como um sinal de purificação radical,
operada pelo batismo e o martírio. Olha só que interessante. A penitência, o catecismo compara que a purificação que é gerada pela penitência é a mesma do batismo e do martírio. Olha que fantástico. Que cita como meio de obter o perdão dos pecados, os esforços empreendidos para conciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade que cobre uma multidão de pecados. Eis a penitência. Eu estava vendo um vídeo do Padre Paulo, ele usou uma metáfora fantástica para a gente entender. Mas sim, para que penitência? Porque o próprio Senhor nos ensinou a penitenciar, que a gente precisa fazer penitência. A própria Escritura nos ensina isso. Mas assim, o motivo principal mesmo é para a nossa própria conversão. E como é fundamental você, se tem uma fé, se você busca viver as práticas de amor a Jesus Cristo, se você é católico, é praticante, um cristão praticante, você precisa entender a penitência melhor. Por quê? Nós somos, eu vou usar essa metáfora que o Padre Paulo usou, nós somos uma criança. Se você pega uma criança, vou dar o exemplo do Danilo e Andrés, que tem o Samuel, se eles começarem a mimar muito o Samuel, o que ele vai ser quando ele crescer? Um monstro. E assim somos nós. Se nós não nos reeducarmos com a penitência, nos castigar, entre aspas, com a penitência, nós vamos crescer totalmente desordenadamente, saiu a palavra, não agradando o coração de Deus. Então, eis o motivo principal da penitência. Como diz o catecismo aqui, que é para obter o perdão dos pecados, com os esforços empreendidos para o reconhecimento, reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência e a preocupação com a salvação do próximo, e a intercessão dos santos e a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados. Então, olha que maravilha. O principal objetivo da penitência é para realmente nós se mortificar e nascer um homem novo. Como diz em 2 Coríntios, não lembro o parágrafo, o capítulo lá, acho que capítulo 2, que fala, se não me engano, se está em Cristo é uma nova criatura, passou-se que era velho, eis que tudo se faz novo. Se estamos com Cristo, morremos com Cristo. Isso já está em Timóteo. Não, acho que é Timóteo. Se estamos com Cristo, morremos com Cristo. Se Cristo ressuscitou, ressuscitaremos com Cristo. Então, essa é a vida do cristão. Não é um mar de rosas. Ser cristão não é um mar de rosa, não é ter bens materiais, não é aquilo que a Universal prega, não é nada disso. É martírio diariamente, é sofrimento, mas não é aquele sofrimento sadomasoquista, melhor dizendo, né? Que você tem o prazer em sofrer. Não é disso. É aquele sofrimento que gera uma mortificação da sua carne, da sua concupiscência, e que nasce em você mesmo um homem e uma mulher nova, moldado em Cristo. Então a penitência com esses exemplos que estou dando assim, a penitência tem que ter um foco, que é o próprio Cristo. Não é, por exemplo, assim, que é composto por jejum, a oração e a esmola. Eu vou usar do jejum para poder beneficiar meu corpo. Não, isso não é jejum. O jejum é para a mortificação da carne. O nosso corpo necessita do alimento, e quando a gente pratica o jejum, nós estamos mortificando os apetites da carne. Então a gente está tirando o domínio da carne e você está pegando as rédeas da sua vida novamente. É assim como a criança. Se você impõe limites, a criança vai começar a obedecer. E não vai ser aquele monstro quando crescer.
E assim somos nós. Se a gente faz de tudo para a nossa vida ser um mar de rosas, nós nunca vamos se converter. A gente busca sempre assim, ser tudo no comodismo, a gente busca sempre algo que venha facilitar a nossa vida. Estou falando isso na nossa vida cristã. A gente busca tudo para facilitar e não fazemos nada para mortificar nossa própria carne para assim, a honra e glória de Deus. Nós nunca vamos se converter. A gente vai continuar falando mal dos outros, a gente vai continuar pecando com nossos pecados habituais que nós temos e nunca vamos se livrar. Lembrando que o catecismo comparou como purificação a penitência junto com o batismo e o martírio. A penitência. Então, vamos subir ao Calvário. Vamos subir ao Calvário porque nós precisamos mesmo morrer em Cristo, para nascer de novo em Cristo. Daí, continuando no catecismo, ele vai começar a enumerar as práticas de penitência. O que compõe a penitência? A gente pensa assim que penitência assim, é algo assim, que a gente faça que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer penitência, eu admito isso. Mas eu tenho um hábito muito grande de ficar mexendo no celular, algo bem comum hoje em dia em quase todo mundo, né? E acorda, vai, mexe no celular, dorme mexendo no celular, e toda hora está mexendo com o celular. E pegar uma hora de um dia específico de não ficar mexendo no celular, parece que coça a mão, tão habituado que nós estamos a isso. Então, e acho que a penitência é somente isso, e não é somente isso. Ela vai muito além dessas mortificações. E é algo assim que a gente precisa, que vai, e automaticamente quando a gente toma a decisão de penitenciar, a gente vai se convertendo. Isso que é fantástico. E o catecismo vai citar, a conversão se realiza na vida cotidiana, continuando no parágrafo seguinte, 1435. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna. Isso é penitência, irmão. Quando o irmão te corrige, você está errado, você está pecando, não pode isso. Não é porque o irmão é chato, é porque você está pecando mesmo. Isso é uma penitência para quem está corrigindo fraternalmente. Eu tenho muito isso. Pela revisão da vida, é o exame de consciência, né? Pelo exame de consciência, né? Pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, olha só, isso é penitência, aceitar o sofrimento, pela firmeza da perseguição por causa da justiça, tomar a sua cruz cada dia e seguir a Jesus. É o caminho mais seguro da penitência. Que maravilha! O catecismo é fantástico. Essa formação ela hoje é muito catequética mesmo, assim, é diferente das outras que desafia a nós mesmos assim, a ter uma vida mais espiritual. Essa daqui é mais catequética, que nos ensina a ser espiritual. Então, assim, por isso que eu estou usando muito o catecismo, e como assim o próprio tema é dias de penitência, eu estou dando uma introdução do que é penitência, para a gente entender. E para falar aquilo que realmente a igreja nos pede, como igreja e corpo de Cristo. E continuando no 1436, tem mais coisa aí que envolve a penitência. A Eucaristia e penitência. A conversão e a penitência cotidiana encontra sua fonte e seu alimento na Eucaristia. Olha que maravilha! Pois nela se torna presente o sacrifício de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Por ela são nutridos e fortificados aqueles que vivem a vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos liberta de nossas faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Olha só.
Buscar a Eucaristia é um ato de penitência também, que a gente é remediado contra nossas próprias faltas cotidianas, nossos pecados, os pecados de estimação que nós estamos acostumados a confessar. A Eucaristia é esse alimento, é esse remédio que vem nos trazer essa libertação dos pecados, que gera a própria conversão nossa mesmo. Pai, dá atenção pro seu filho. E tem mais aqui, ó, no 1437, a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas, que eu recomendo, isso é fantástico, e do Pai Nosso. Todo ato sincero de culto ou de piedade reaviva em nós o espírito de conversão e de penitência e contribui para o perdão dos pecados. É aquele negócio que a gente sempre prega nos grupos de oração: água parada da dengue. Se você não tem uma vida que busca a conversão, e olha, isso é fantástico, é algo que eu sempre falei na minha vida. A conversão não é assim num estalar de dedo e pronto, estou convertido, como muitos protestantes pregam aí afora. Só confessar que Jesus é o Senhor, estou salvo. Não, não é isso. A conversão é diária. A nossa carne está manchada pelo pecado original. Nós somos inclinados. O que é inclinação? Vou pegar até o crucifixo aqui para explicar essa inclinação do mal. Nós somos inclinados. O mal está aqui. Se eu soltar o crucifixo, ele vai cair. Mas nós temos que estar assim, seguros em Deus, para que mesmo com a inclinação ao pecado, nós possamos permanecer em Deus, assim como eu estou segurando inclinado esse crucifixo. Nós somos assim, inclinados a praticar o mal. Infelizmente é da natureza humana, marcada pelo pecado mesmo. Mas se nós ficarmos junto a Deus, pegar a cruz de Cristo mesmo e ficar junto com Jesus na cruz, nós permanecemos, mesmo que seja inclinado, mas nós permanecemos na graça. Não cedemos ao pecado se nós estamos em Cristo. E se a gente busca a conversão e a penitência diariamente na nossa vida cotidiana, mas nós permanecemos ainda inclinado até que no último suspiro da nossa vida nós não teremos mais pecado, se a gente for para o céu, lógico. Nós não teremos mais pecado e não precisamos mais, melhor, se preocupar com o pecado. Eu ia falar coisa errada, misericórdia. Mas nós estamos em Deus e ficamos em pé. Não tem mais a inclinação se estamos em Deus. Então, isso é penitência, é a busca da leitura da palavra, a vivência da palavra de Deus, da liturgia das horas, da oração do Pai Nosso. O ato sincero do culto e da piedade reaviva em nós o espírito de conversão. Se a gente busca a conversão diariamente, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho que leva à salvação, no caminho estreito. E eu digo, não é fácil. E sabemos muito bem disso, que não é fácil. É tentação para todos os lados. É os vícios que ainda nos aprisionam, que está em nós ainda. Então nós somos sim, eu estou relembrando a passagem, nós somos um gado destinado ao matador. Eu não sei, acho que em Efésios está escrito isso, não tenho certeza. Ou Romanos, acho que é Romanos. É Romanos. Nós somos um gado destinado ao matador. Então, próximo da morte. Se a gente não penitencia, se a gente não busca uma conversão, a gente não vai se salvar. E graças à misericordiosa igreja, a Santa Mãe Igreja, a mãe sempre nos ensina, né? Isso que é fantástico. Agora pegando o resumo da vida católica, a igreja sempre nos ensina que tem uns dias específicos de prática de penitência. Se for fazer todo dia, glória a Deus, melhor ainda, mas a igreja nos exige. É até uma exigência mesmo da igreja que nós praticarmos a penitência.
Por quê? Porque a igreja quer nos salvar. É muito simples. Porque ela quer nos salvar. Não é porque que a igreja é rude, ela é intolerante, como os discursos que veio aí afora aí, que ela é retrógrada, ela é maldosa. Não, a igreja é mãe. A mãe tem que puxar a orelha do filho quando faz coisa errada, tem que pôr de castigo no quarto, num cantinho na parede, tem que dar umas palmadas na bunda às vezes, quando está muito rebelde. Mãe é isso, e a igreja é mãe. Ela vai puxar nossa orelha quando nós estamos praticando algo errado. Ela vai nos orientar, faz isso, leva a blusa que vai esfriar, leva o guarda-chuva que vai chover. Assim é a mãe. E se nós não escutarmos a mãe, sempre vamos dar soco em ponta de faca, sempre vamos bater a cara na parede, sempre nós vamos errar. Então a igreja vai nos ensinar. Aqui no parágrafo aqui, virando a página aí, o segundo parágrafo aí da página, na página, não tem número a página? Não. Que começa todos os fiéis, onde começa aí, todos os fiéis. Esse é um trecho do Código de Direito Canônico. É a nossa Constituição Católica. Código de Direito Canônico. Olha que o Código de Direito Canônico fala: todos os fiéis, cada um a seu modo, estão obrigados por lei divina. Olha, é uma obrigação. Se não somos fiéis a nosso modo, estamos obrigados por lei divina a fazer penitência. No entanto, para que todos se unam em alguma prática comum de penitência, foram fixados alguns dias penitenciais, nos quais os fiéis se dedicam de maneira especial à oração, realizam obras de piedade e caridade e se negam a si mesmos, cumprindo com maior fidelidade as suas próprias obrigações e, sobretudo, observando o jejum e a abstinência. Algo que a Igreja Católica é fantástico, eu admiro demais na Igreja, é a prática da unidade entre os cristãos. Não sei se vocês já meditaram sobre isso. A liturgia que nós celebramos hoje é no mundo inteiro, a mesma liturgia. Então todos os cristãos católicos rezam a mesma liturgia no mesmo dia, a mesma oração. A liturgia das horas também é a mesma no mundo todo. Quem tem o hábito de rezar a liturgia das horas. Então o que se reza hoje é o que o japonês lá no Japão está rezando também. É a mesma oração. E a igreja, como assim o próprio Código de Direito Canônico nos ensina aqui, ela fixa alguns dias para que toda a igreja se una na penitência também. Olha, isso é fantástico, irmãos. Como ser rebelde contra essa igreja, onde ela une seus filhos para estar junto na mesa do banquete, nas práticas em comum de oração e de penitência. Olha que fantástico. Então, continuando aí no texto, na Igreja Universal, não é do Edir Macedo. Quando a gente escuta a Igreja Universal no catecismo, você vai ver muita citação assim. É a própria Igreja Católica, que a palavra católica significa universal, completa. Isso significa a palavra católica. Então, na Igreja Universal, que não é do reino de Deus, a do Edir Macedo, que Deus nos livre dessa desgraça, são dias e tempos penitenciais, todas a sexta-feira do ano, e o tempo da quaresma. Então, que eu vou deixa eu dar uma floreada melhor aqui. No tempo quaresmal é obrigado toda sexta-feira a fazer penitência. Tempo quaresmal. E a igreja nos orienta que toda sexta-feira do ano também se pratica a penitência. Não é obrigatório, mas ela nos orienta a praticar também na sexta-feira do ano todo. Até as práticas de penitência, que é jejum, a oração e a esmola.
E com tudo isso, aqui no resumo da vida católica nos diz, o primeiro item da prática de penitencial da sexta-feira é a abstinência de comer carne. Toda sexta-feira, a não ser que coincidam com alguma solenidade, devemos guardar a abstinência da carne. A conferência episcopal pode substituir isso por um outro sacrifício. Por exemplo, aqui no caso da CNBB, que é a Conferência Episcopal do Brasil, ela, por alguma festividade, alguma solenidade nacional, pode substituir, por exemplo, que se cair na sexta-feira, pode substituir isso. A Conferência Episcopal tem essa autoridade. Então, em toda sexta-feira do ano, que não tem nada demais, não tem nenhuma solenidade, não tem nada comum, a sexta-feira comum é a prática de abstinência da carne. Então, onde a gente tem que se abster-se da carne como penitência. E eu estava hoje no almoço meditando sobre isso. Por que só a carne? A carne é muito bom comer. E não existe mistura melhor do que a carne. Jesus não disse assim, na palavra você não escuta assim, fazer penitência, abstinência de verdura. Não tem. E eu fico louco quando vejo aqueles vegetarianos militantes, aqueles idiotas úteis lá, falando que não pode comer carne, que é uma maldade contra os animais. Ah, Jesus. Mano, a Sagrada Escritura está falando isso. Abstinência da carne. Porque é um alimento fundamental do ser humano. É um alimento fundamental, que é a carne. Devido às suas proteínas, devido a tudo aquilo que ela gera em nós, nosso corpo mesmo assim, que alimenta nosso corpo mesmo. Pare de comer carne, você vira um anêmico e morre de anemia. Então a própria palavra de Deus, assim, a própria palavra e a igreja nos ensina que na sexta-feira nós possamos praticar a abstinência da carne. É difícil, é muito difícil. Eu gosto de muitas vezes substituir a carne com um pedaço de queijo. O hábito de comer arroz e feijão é normal, né? Pega arroz, feijão, queijo, perfeito. Ou arroz, feijão, tomate. Nossa. O ovo, existe muita conversa sobre o ovo. É assim, eu não vou dar nenhuma certeza, porque muitos falam, principalmente os puritanos militantes mesmo, assim, falam que o ovo é uma carne potencial. Porque assim, é um futuro animal que pode se tornar carne. Mas há umas observações aí. Nós comemos o ovo não fecundado. Mas é potencial. Não sei se vocês sabem, um ovo, ele assim, é como um exemplo assim, como a gente estuda o ser humano assim, a mulher, ela ovula, e sim, no ato sexual com o espermatozoide do homem, a concepção. Então, assim, a conjunção do espermatozoide com o óvulo feminino, aí nasce o ser humano. E o ovo é a mesma coisa. Se não tem o espermatozoide do galo ali, na galinha, é só o óvulo. O ovo é só o óvulo da galinha. Por isso que a galinha bota sem cruzar com o galo. Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? É isso. Então o ovo, assim, há muitas conversas. Então, vai da sua consciência. Eu não quero dar assim, nenhuma orientação assim, se é válido ou não. Então vai da sua consciência. Carne é carne, ovo é ovo, queijo é queijo. Aí vai da sua consciência. Eu não quero dar uma certeza para vocês aqui, porque isso já é muita conversa. Tem muitos que falam que não pode, tem muitos que falam que pode. Então, no catecismo não fala nada, no Código de Ética também não fala nada. Então, eu vou deixar esse ponto de interrogação na cabeça de vocês. Então,
Então o ovo tem essa questão também. Então a gente pode substituir a carne por várias outras misturas. Lembrando que carne de peixe é carne, carne branca é carne, frango é carne. Então todo animal que morreu, que serve de alimento, é carne. Então, o que tirou do corpo de um animal é carne. Não vem com essa aí que sexta-feira é santo dia de comer peixe, que não é. É o quê? É inseto? Peixe é animal. Então, fica com um ponto de interrogação na sua cabeça a respeito do ovo. Fica um ponto de interrogação. É por isso que a Eucaristia é um pão, farinha e água. É como um pão sírio que fala, né? Não vai nenhum outro componente, é a farinha e água, somente. A Eucaristia, que é o pão sírio, né? Que é conhecido, né? É só farinha e água. Não vai ovo. Não vai ovo. Mas continuando aí, então toda sexta-feira, vamos frisar isso, deixar isso gravado na nossa consciência. Toda sexta-feira é de abster-se da carne, não comer carne. Número 2, jejum e abstinência. As quartas-feiras de cinza e sexta-feira santa é o dia de prática de jejum e abstinência. Então, o que você vai praticar aí? O que é o jejum? Você vai retirar uma refeição. Aí isso vai variar de muito de pessoas. Por exemplo, assim, um idoso que não pode ficar sem se alimentar. Isso daí o próprio Código de Ética tem as orientações sobre isso. Acho que aqui mais para frente vai falar algumas coisas assim, poucas coisas relacionadas a isso. Crianças também. Então aqui, eu vou ler aqui o texto que vai explicar certinho. A lei eclesiástica, a lei da igreja, obriga a guardar a abstinência aqueles que já completaram 14 anos de idade, a praticar o jejum, e todos os maiores de idade, 18 anos, até que complete 60 anos. Então a obrigação é de 14 a 60 anos. A prática de jejum, mesmo de abstinência. Os pastores de almas e os padres cuidarão para que também se forme um autêntico espírito de penitência naqueles que, por ainda não terem atingido a idade, não estão ainda obrigados ao jejum e à penitência. Então, uma criança com menos de 14 anos de idade, o padre, se a criança tem uma vida cristã, pratica todos os costumes cristãos assim, e ela tem essa intenção de praticar o jejum, a igreja não obriga, mas ela pode ter uma orientação espiritual de um padre ou um pastor de almas, um diretor espiritual, a como fazer essa prática do jejum da sexta-feira e quarta-feira de cinzas. Os bispos diocesanos podem assinalar dias especiais de festa ou de penitência para as suas dioceses e lugares, porém mediante apenas por ato, em ocasiões especiais. Então, se o nosso bispo Dom Tomé falar assim que, por exemplo, é um dia comum, não comum que a igreja exige, na terça-feira vai ser um dia de penitência. Daí vai dar a orientação que nós praticamos o jejum e uma obra de caridade, um exemplo que eu estou dando aqui. Então, para a nossa diocese, como o nosso bispo fixou essa data, com essa prática, com alguma intenção especial para a diocese, nós somos obrigados a praticar, porque é o nosso pastor, ele é o representante da igreja mesmo na nossa diocese. Então, se o bispo pedir, temos que obedecer. E também a conferência episcopal pode determinar, a CNBB, no caso, né,
pode determinar em maiores detalhes o modo de se observar o jejum e a abstinência, assim como substituí-los no todo ou em parte por algumas formas de penitência, sobretudo por obras de caridade e práticas de piedade. Então a CNBB tem essa autoridade de poder trocar. Fala assim, nessa sexta-feira da quaresma, ao invés de vocês praticarem o jejum, que vocês possam fazer, por exemplo, uma prática de piedade. Então, uma outra prática de piedade, assistir a Santa Missa. Então a CNBB tem essa autoridade também. Que é um pouco difícil ela exigir isso também, porque ela tem, aqui no Brasil, aqui as prioridades da CNBB são outras. Lamentável, mas glória a Deus. Então, que ficou assim, o que a igreja nos ensina, que dia de penitência mesmo são a sexta-feira, e as quarta-feiras de cinza e sexta-feira santa são os dias também que são obrigatórios mesmo praticar. Então o que a igreja nos orienta, que toda sexta-feira do ano a gente possa praticar a penitência, assim, fazendo o jejum, da oração, da esmola. Até eu quero abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala esmola, a gente sempre pensa na questão da doação de dinheiro para aqueles que necessitam. E esmola não é isso. Como eu falei no comecinho lá, lendo o catecismo, a esmola é a reconciliação, é um ato de caridade para com o próximo, independente do que seja. Então a sua caridade para com o próximo já é uma esmola. Então a igreja tem uma catequese muito grande em cima disso. A gente pega para aprofundar mesmo, vai muito tempo explicando um por um, muitas coisas assim. Mas eu vejo assim que é interessante, se você enxerga em si mesmo essa necessidade de se penitenciar mais, o que eu posso orientar para vocês? Procure um padre, que ele vai te orientar conforme uma direção espiritual, por te conhecer. Se você já tem assim um acompanhamento de direção espiritual, ele vai saber te orientar perfeitamente sobre isso. Que não façamos essas loucuras que muitos fazem por conta própria. Então, toda penitência é válida, mas que a gente nunca deixe de praticá-las também. E sempre observar as sexta-feiras. Aí chega sexta-feira e você começa a pensar assim, nossa, aquela pizza, é o dia da pizza. Ai meu Deus do céu, não vou poder comer pizza na sexta-feira. É o dia do churrasco da empresa. Então, dia do churrasco da empresa. Bom, na quaresma não. Foge. Evita o máximo na quaresma. Nos outros dias do ano tudo bem, é tolerável. Mas que nunca deixe de praticar um ato de penitência mesmo, na sexta-feira, que é o dia mesmo que você não possa abster-se da carne naquele dia, devido assim, por exemplo, assim, um churrasco familiar, por exemplo, quem é casado, cai, por exemplo, um aniversário do seu filho, então tem que ter umas situações que é complicado mesmo, assim, como que eu vou deixar de praticar, assim, e a família toda vai estar reunida, quer reunir, e tem aquela pressão da família também, e vai assim, poxa vida, como que é abster-se da carne nessa situação? Pratique a penitência de uma outra forma. O catecismo aqui numerou várias situações, mas que tudo seja feito para a mortificação da sua própria carne. A intenção da penitência é essa, é a nossa mortificação. Então, obedecendo a Sagrada Escritura, os ensinamentos da igreja, vamos praticar a penitência. Amém? Bom, para concluir tudo isso, como foi algo mais catequético mesmo, então não tem como dar muitas explicações. Como eu disse, a penitência é algo que precisa ser buscada orientação espiritual para ser praticada perfeitamente. Mas que a gente possamos fazer com a leitura da palavra, com as orações mesmo, assim, algo como penitência mesmo para a nossa conversão. Eu confesso que eu estou muito relaxado na oração da liturgia das horas. Eu fazia muito a oração da liturgia das horas.
E como era difícil ser fiel em todas as orações. Para quem não sabe, a liturgia das horas, assim, que eu fazia é a mais simplificada, que eu fazia as laudes, que é toda manhã, até as 8 horas da manhã. A hora média, que é das 9 até as 3 horas da tarde, você tem que fazer ela. Então você tem esse tempo para você fazer. As vésperas, que é das 3 da tarde até as 9 da noite. E as completas, que é das 9 da noite até meia-noite. São 4 orações ao dia que você pratica na liturgia das horas. E como era difícil, gente, ser fiel a isso. Tem hora que você chegava no almoço para fazer a hora média, estava tão cansado, você acabava de almoçar, aí o cansaço bate, e você precisava, para ser fiel mesmo, você tinha que praticar a liturgia das horas, com muita dificuldade às vezes. Mas não é somente você pegar para ler o texto, mas é você rezar o texto. Isso que é fantástico da liturgia das horas. Então, é difícil, é penitencioso para nós mesmos. A prática da leitura mesmo da palavra de Deus, fazer a lex orandi, ou eu esqueci o nome. Não, da leitura da palavra. Isso, é Lécio Divina. Lécio Divina. A lex orandi é a lei da oração, junto com a Lécio Divina. O que é? Você ler a Escritura e rezá-la, e praticá-la o dia todo, e meditando nela o dia todo. Isso é a Lécio Divina, que se escreve Lécio Divina. É muito difícil. No latim, quando tem um C e o T juntos, se ele faz só o C, que é Lécio Divina. Tem tudo a expressão correta ali, como fala? O sotaque do latim para ser utilizado, senão fica algo muito estranho, muito robotizado mesmo na pronúncia. Então, irmãos, isso é penitência. Para concluir tudo isso mesmo que eu partilhei com vocês, com a leitura do catecismo mesmo, até com o texto do resumo da vida católica, nós possamos consagrar isso à Virgem Maria. Este ensinamento que muitas vezes assim cai no nosso coração assim como uma pedrada às vezes, que até assim é difícil aceitar isso, para caramba, como que eu vou fazer isso? Mas assim, olhando para a sua vida com a prática da oração, quando você olha para si mesmo, melhor, com a prática do jejum, assim, quando você olha para si mesmo, as suas limitações, e com o auxílio da própria oração, você olha para Deus. E quando você olha para Deus, Deus dá a graça de você olhar para o próximo. Olha só, é tudo uma dinâmica isso. Aí conseguimos enxergar que a penitência é tão essencial como uma água que precisamos tomar diariamente, o dia todo, para que nós alcançamos a salvação mesmo. Ela é fundamental. Então, precisamos morrer. Foi até intencional eu vim com essa camisa aqui, que parece uma camisa de rock, né? Parece, tem uma caveira, mas isso é uma frase, é uma saudação dos padres do deserto. Isso lá na igreja primitiva, os padres do deserto, quando eles se encontravam, eles saudavam assim, memento mori, que significa em latim, né? Lembra-te que morrerá. Então, essa camisa está escrito isso, memento mori, lembra-te que morrerá. E tem uma frase aqui em latim, carpe diem, que é aproveite a sua vida. Mas não no sentido liberal, mas assim no sentido assim, de mortificar-te mesmo, de penitenciar, de morrer para você mesmo e viver para Cristo. Aproveite a vida enquanto está respirando. Penitência, oração, vida em Cristo. Porque a graça, nossa Senhora, isso que dá trabalhando numa oficina. A graça é muito grande. A graça é muito grande. Então vamos sim, colocar tudo isso no coração da Virgem Maria, pedindo a vossa intercessão para esse momento, para que tudo isso que nós partilhamos
tudo isso que nós aprendemos hoje possa ficar selado em nosso coração. Assim como a correria do dia a dia, as preocupações diárias, tudo facilita para nós esquecermos daquilo que é essencial para a nossa vida. Então, nesse momento eu quero consagrar tudo isso que nós aprendemos hoje no coração imaculado de Maria, pedindo a vossa intercessão e vosso auxílio para nós hoje, em particular cada um de nós, que ela possa rogar mesmo, junto a seu Filho Jesus, para que nossa caminhada possa ser reta em Cristo, uma caminhada que seja sofrida, mas santificante em Deus, uma caminhada onde nós podemos morrer em Cristo, para nascer em Cristo, um homem novo ou uma mulher nova. Eis a necessidade da nossa alma, a nossa morte, do homem velho, da mulher velha. Eis o grito da nossa alma a Deus, é esta morte. Então, com o auxílio da Virgem Maria, nós possamos rogá-la mesmo e suplicá-la mesmo o seu auxílio, diante da nossa fraqueza mesmo, diante da nossa própria infidelidade a Deus, da nossa mormidão, para que ela possa sempre nos auxiliar, junto com o nosso anjo da guarda, que nós não podemos ficar no comodismo espiritual, no conformismo, mas que nós tenhamos uma vida reavivada de conversão diária. É isso que nós pedimos a vós, ó Mãe amada, Mãe querida. A Senhora que penitenciou com o sofrimento, com a espada transpassada no vosso coração, mas por amor a cada um de nós, ó Mãe amada, a Senhora possa hoje, nesse momento, rogar por cada um de nós. Nós necessitamos muito do teu auxílio, como mãe, como mestre, para que sim, ó Mãe amada, nós possamos sempre junto contigo caminhar num caminho justo, estreito do Senhor. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós brandamos e degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mas se eu vejo em ti, Senhor, o motivo da minha dor, minha meta é ser de ti, já não há mais medo querer, pois o que eu quero já mais satisfaz meu coração, eu só o teu querer. Então vem fazer da minha vida o que tens pensado, e há tanto tempo esperas que eu permita, Senhor, pois só assim serei mais feliz.
mas pela minha decisão de minha vida doar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.